Boa tarde, paz seja convosco. Nessa tarde eu venho trazer mais uma palavra e está em João 14:6, que diz: Jesus disse-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para início. Porque Deus diz que ninguém vai ao Pai? Porque Jesus diz que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque Deus foi o único que fez esse sacrifício. Jesus Cristo foi o único que fez esse sacrifício por nós, que pagou esse alto preço para que nós possamos ser perdoados pelos nossos pecados, por nascer em pecado, por vir da natureza de Adão, por nos corromper com este mundo. E Ele é o único que nos leva até o Pai, porque antes nós estávamos afastados de Deus. Existia uma separação que não tinha como nós nos aproximarmos de Deus, orar a Deus. Tinha que ser feito muitos sacrifícios, já apontando Jesus Cristo lá no Velho Testamento. Sacrifício que entrava o sacerdote para fazer aquela mediação. E aquilo tudo estava lá no passado, apresentando Jesus no futuro. Aquele cordeiro representava Jesus, o nosso sacerdote real, o Altíssimo, nosso poderoso Jesus Cristo, Senhor e Salvador, porque Ele foi o único de duas naturezas. Quem mais poderia ter duas naturezas? De ser homem e ser Deus? Ninguém a este mundo, porque todos que nasceram, e todos pecaram, como diz a palavra, e destituídos da graça. Porque todos pecaram. Então, todos que nascemos aqui, já nascemos em pecado e precisamos da graça de Jesus Cristo. E por que eu digo isso? Eu vou provar na Bíblia, vou ser rápida, eu tenho inúmeros textos, inúmeras coisas, mas então eu vou citar algumas pessoas têm algumas mediações, alguns intercessores, e eu quero dizer a vocês, a palavra de Deus aqui está em Timóteo 2, versículo 5, diz: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Por que só há um Deus? Deus é único, é tri. Ele foi Deus, ele veio, ele é Deus. Deus desceu aqui na terra e se sacrificou por nós. E ele desceu em carne, ele foi humano, ninguém mais. Ele veio sem pecado, como diz a palavra. Não teve pecado algum e carregou sobre si os nossos pecados. Ele é a ponte, ele é o início e ele é o final. Ele é o único que media, que faz com que nós possamos passar por esse rio, por essa mediação, por esse buraco, por esse abismo que nos afastava de Deus. E ninguém mais pode chegar. A sua oração não vai chegar a Deus se você orar por outro. Pelo contrário, é prostituição. Quando nós aceitarmos Jesus Cristo, você aceita um casamento, então você se prepara para esse casamento, e nesse casamento você liga para o seu noivo, você se adorna, se prepara todo o vestido, tudo para o grande dia do casamento, e daí você fica apaixonado por ele, conversa com ele muito tempo por telefone. É assim, nós desejamos, nos apaixonamos por Jesus Cristo, conversamos com ele horas e horas e desejamos o dia do nosso encontro com ele. E quando nós formos fazer tudo isso, nos deleitar no braço de outra pessoa, de outro Deus, nós estamos traindo, nós estamos em adultério. Nós estamos prostituindo. Por isso que a palavra diz que a idolatria é a prostituição, que a idolatria é uma feitiçaria. Pois não conseguimos ver, pois nós lemos que do início ao fim Deus está nos repreendendo sobre a idolatria.
A Bíblia toda fala sobre a idolatria e não conseguimos enxergar quem dela faz uso. É enfeitiçado, não consegue ver a verdade. E não temos como chegar ao Pai senão pelo Filho. Não temos como chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. A sua oração é vã se você orar ação, 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 alguém. Não tem como. Somente Deus. Só Ele é o mediador. A palavra de Deus não mente. Está em 1 Timóteo 2,5. Está em João, como nós lemos agora, 14,6. Nós também podemos confirmar a alguns, que queriam fazer isso lá no passado. Jesus estava reunido, e essa palavra está em Lucas 11:27, que diz assim: ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurado aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Olha só o que essa mulher disse, bem-aventurado, aquela mãe que te concebeu, os seios que te amamentaram, falou para Jesus Cristo. Mas o que foi que Jesus Cristo disse? Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguarda e a entende. É você ler a palavra, você compreender, você guardar no seu coração, você praticar, você não ser somente um ouvinte da palavra de Deus e sim um praticante, como está na palavra de Deus. Em Tiago fala para nós não sermos ouvintes da palavra de Deus e sim praticante, porque senão nós vamos estar enganando nós mesmos. A cegueira são pessoas que vejam, que olham a palavra, mas não compreendem. Peça ao Espírito Santo para compreender. Olha o quanto essa mulher estava enganada e Jesus a repreendeu. Vamos buscar mais um assunto sobre isso. Olha o que aconteceu. Mais uma pessoa enganada. Vamos buscar aqui. A palavra de Deus está em Mateus 12, versículo 47 ao 50, que diz assim: Jesus estava lá, com seu povo reunidos, os irmãos estavam a um lado, estavam todos lá reunidos do lado de Jesus Cristo. E aí alguém fez novamente. E alguém disse: tua mãe e teu irmão estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem é os meus irmãos? Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Jesus falou. E estendendo as mãos para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Olha só que maravilha. Jesus disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. E continuando: portanto, qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão e minha mãe, no versículo 50.